tarde. Religião ou ciência? No programa de hoje nós vamos discutir o espiritismo. O diretor de TV, Augusto César Vanucci, que morreu recentemente, era considerado um médium desde jovem e nos contou como sempre tinha visões e muitas premonições. Nós conversamos também com o professor Clóvis Nunes, que há 20 anos estuda os fenômenos paranormais, e com o monge beneditino Dom Estevão Bittencourt, que explicou como a Igreja Católica vê o espiritismo. Confusão a respeito do que seja o espiritismo. Para muitos é uma religião, para outros uma ciência. E muitos adeptos do espiritismo acreditam que tem poderes paranormais. São vários os tipos de paranormalidades. Uns dizem que falam com os mortos, outros que podem tocar fogo em objetos, prever o futuro ou teletransportar coisas. As pessoas envolvidas com o espiritismo acreditam que todos nós temos poderes paranormais. Para isso, basta exercitar. Existem até cursos de paranormalidade. No meio de tanta especulação sobre o assunto, grandes potências mundiais, como os Estados Unidos e Japão, estão gastando milhões de dólares em pesquisas sobre paranormalidade. Eles acreditam que um cérebro bem treinado pode ajudar até em guerras. A verdade é que muita gente busca o espiritismo em momentos de desespero, em busca de soluções para seus problemas. Nessa hora, entram em cena os gurus e falsos profetas. Há espaço também para o charlatanismo, um assunto que pode ser tratado, então, como ciência ou crendice fica no ar. E para falar sobre esse e outros assuntos, nós convidamos aqui hoje o diretor de TV, Augusto César Vanucci. Mineiro, de 56 anos, Vanucci já participou de várias experiências espirituais e é fã de Chico Xavier, tem uma obra enorme nesse sentido. Convidamos também Dom Estevão Bittencourt, monge beneditino, que vai explicar como a Igreja Católica vê o espiritismo. Convidamos Pai Alexandre, babalorixá desde 8 anos de idade. Pai Alexandre garante que acerta 96% das previsões que faz. Convidamos também o pesquisador Clóvis Nunes, que há 20 anos estuda os fenômenos paranormais, em especial a transcomunicação, e é membro da Sociedade Suíça de Parapsicologia e da Fundação Meta Science nos Estados Unidos. E a cantora Beth Carvalho, que está comemorando 25 anos de carreira com um show no Rio e viagens ao exterior. E agora eu queria a opinião de Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão, o senhor da religião católica, a questão da reencarnação, então, por favor. Porque seria o único aqui que dirá não à reencarnação. Isso por alguns motivos bastante sérios. A prova científica não convence. Aquele que nós ouvimos do nosso amigo Clóvis, né? A mim não convenceu, eu creio que a poucos convence porque é um tanto vago, né? A prova mais, talvez, palpitante de reencarnação seria a regressão em idade. A pessoa colocada em transe hipnótico e é obrigada, então, a falar sobre a sua vida pregressa e ela consegue, então, narrar um enredo que parece ser de uma reencarnação anterior a esta. Parabéns, isso já foi desvendado pela parapsicologia como sendo a associação de impressões colhidas no decorrer da própria vida presente e associadas como um romance, um enredo, para satisfazer a imposição do hipnotizador. Então, nenhuma regressão de idade convence. Um caso muito famoso foi de Brad Murphy, há alguns 20 anos atrás, né, que as notícias, os noticiários internacionais divulgaram. Pois isso foi desmascarado. Como é que foi esse caso, Dom Estevão? Esse caso era de uma senhora que foi submetida à hipnose por um banqueiro amador, né? Ele foi gravando o que ela dizia, fê-la regredir, né, até o útero materno. Quando estava nesse embalo, após umas tantas sessões de hipnose, né, fê-la regredir, dizia ele, até a encarnação pregressa. Então, ela nesse embalo de contar seu passado, né, começou a associar, né, ideias
que pareciam ser de uma outra vida, com sotaque irlandês, folclore irlandês, era uma norte-americana, e indicava o lugar onde tinha nascido, na Irlanda, etc. O banqueiro ficou tão impressionado, após ter gravado isso tudo, que mandou investigar na Irlanda se de fato coincidiam os dados que ela apontava com a realidade de lá. E verificou que muita coisa coincidia. Sim. Isso foi publicado pela Paris Match e outras revistas, né? De modo que se acreditava ter descoberto a reencarnação cientificamente. Ora bem, um pastor protestante que morava na rua de Bradmurphy conhecia desde menina e pôde dizer, né, eu sei que essa menina namorava um rapaz, filho de uma senhora irlandesa. Essa moça ia muito à casa do rapaz, né, e ouvia a futura sogra dele, né, contando histórias da Irlanda, era irlandesa, com sotaque irlandês, né, com folclore irlandês. Né. Então ela deve ter bebido essas noções, né, arquivou-as, esqueceu-as. Nosso inconsciente é uma caixa na qual se guarda tudo aquilo que nós escolhemos, né, e finalmente, incitada pelo hipnotizador, né, ela pôs isso para fora, como sendo um enredo da sua própria vida. Quer dizer que então o senhor acha que tudo que as pessoas falam em termos de regressão seriam então conhecimentos que elas adquiriram durante a própria vida, certo, e não uma vida pregressa. Certo, né? Tudo se explica pelo que se capta na vida presente. E essa é a explicação que a religião católica também aceita. Essa é a explicação científica. Científica. Não fala assim, não. A explicação científica, né? Posso dizer, porque a parapsicologia, né, é uma investigação séria que analisa esses casos e que mostra que todos eles são combinações de impressões colhidas na vida presente. O Vanucci disse que a religião católica não aceita isso, não. É claro. O que a religião católica aceita, Dom Estevam? Claro que não. Não é isso? O que a religião católica aceita em termos de reencarnação? É contrária à reencarnação, né? Fala da ressurreição, né? Da reunião da alma e do corpo para uma vida gloriosa, não para voltar à Terra. Não para voltar à Terra. Não. Vanucci, você agora, você está falando que a religião católica... Eu gostaria de introduzir o pensamento primeiro, antes porque a gente tem aí provas, né, concretas, né? Estamos num tape aí do Clóvis, o Papa condecorando um homem responsável pelo congresso que vai acontecer aqui no Brasil de transcomunicação, justamente porque através das gravações que ele fez, a gente pode exibir o Papa colocando uma medalha, como é que se chama? Medalha de São Gregório. Quem é a pessoa? Frederic Tjungerson. Não quer dizer que ele aceite a reencarnação, nem as comunicações com o além, não quer dizer. Mas então não devia condecorar o próprio rapaz lá, porque ele fala disso. A gente vai mostrar o que houve. Mas eu gostaria de posicionar o seguinte, assim, a televisão presta um desserviço todas as vezes que ela enfoca o problema da espiritualidade. Vou esquecer reencarnação. A espiritualidade que envolve a reencarnação. Você acha que a gente está prestando um desserviço hoje? Não, porque está me permitindo falar isso. Não é? Ela presta um desserviço porque a ótica da televisão, da maioria dos programas que enfocam isso, eles enfocam de maneira sensacionalista. Eles gostariam que a gente entrasse aqui numa discussão muito acalorada, tão à moda da televisão, tão ruim, que é a televisão que se faz no Brasil hoje, com relação a esse tipo de pesquisa. Eu acho que aqui, nosso objetivo hoje aqui é trazer opiniões completamente diferentes para que sejam colocadas aqui para o público pensar, refletir. Mas se o público pode refletir, mas se nós não situarmos além do que a televisão gosta de tirar das pessoas, nós teremos aqui um debate acalorado, tá entendendo? Em qual cada um vai expressar o seu sentimento, falar veementemente das suas convicções. Ou suas ideias, ou suas ideias, mas para que isso obtenha um resultado, quer dizer, filosoficamente, até a psicosfera desse programa, ela tem que ser clara, para que quando eu receber uma mensagem do pai Alexandre ali, e que ela for uma coisa que agrega ao meu sentimento, eu poder confessar isso. Você entendeu? Mas eu acho que todos nós podemos ter coisas em várias religiões que nos toquem. Então, vou sintetizar de novo. Eu acho que isso qualquer pessoa pode ter em relação Eu fiz vários programas que envolviam o problema da espiritualidade. E todos eles tiveram... Não conseguiram mudar uma pessoa na plateia. Isso é que eu quero dizer. E quando a gente faz uma coisa dessa, imbuídos esquecer religião, essa religião de todos nós que não vai existir mais, vai acabar, porque o terceiro milênio bate a nossa porta, mudando tudo. Não significa a religião é uma coisa ruim, não, porque é o cristianismo que vai imperar. O cristianismo não tem sacerdote, o cristianismo não tem guru, o cristianismo não tem templo, está entendendo? Não adora estátua. O cristianismo, ou seja, o homem bom, não importa se ele crê em reencarnação ou não. Eu sou espírita.
Mas eu acredito que o espiritismo também deixa de existir com o advento do terceiro milênio. Nós vamos ter que ir para o intervalo, mas eu vou voltar com você continuando a falar. Mas eu queria só dizer uma coisa antes do intervalo. É o seguinte, a minha pergunta é o seguinte, para falar sobre reencarnação. Se não existir a reencarnação, eu, aqui nesse instante, falando para milhares de telespectadores, não acredito em Deus. Não posso acreditar num Deus injusto que dá oportunidades diferenciadas para os seus filhos. Porque eu conheço uma pessoa doente, outra aleijada, que são brilhantes, são mais brilhantes do que qualquer pessoa que caminha. Eu não posso acreditar num Deus que deixa um filho que eu possa ter, que não consegue raciocinar, que não consegue existir, que não tem a possibilidade de progredir, não era fisicamente, não. Ele podia ser até todo paralítico, mas ele é doente também mental. Então esse Deus que dá esta oportunidade a todos nós aqui, podemos progredir, e não dá a uma criança, ele é um Deus injusto. Então não gostaria de falar sobre esse Deus, porque ele não é um bom pai. Bom, então depois nós voltamos aqui com essa colocação do Augusto César Vanucci e com Dom Estevam Bittencourt também. Daqui a pouquinho, é você. Aqui, já voltamos agora, gente. O negócio é o seguinte, ninguém parou de conversar aqui sobre esse assunto, o Vanucci acabou, o público aqui estava se manifestando, mas eu volto para você, Vanucci. Você estava falando que um Deus assim seria um Deus extremamente injusto, porque daria oportunidades muito diferentes para os seus filhos. Eu repito agora, plena convicção, como um cristão que eu sou, independente de religião, porque a religião só tem atrapalhado os homens através dos tempos. Eu sou espírita, tem sido nefasta, porque ela tem sido sócia das grandes guerras, ela tem sido sócia do capitalismo famigerado. Eu estou atacando a minha religião. Sócia do capitalismo famigerado. Eu estou falando do homem cristão, do homem que ama o seu semelhante. Mas esse homem cristão não está em todas as religiões, Vanucci? Não está. Não, Vanucci? Não. Porque o cristianismo independe de religião. Você nunca viu nada. Em todas as religiões. Ou você lê o evangelho, lá você nunca viu Jesus dizer, porque o templo, ele diz assim, o templo é o interior. Porque eu adorei. Não tem. Não tem guru, não tem apóstolo, não tem nada disso. Tem o ser humano. O homem mais importante que está aqui pode ser o mais humilde, não acreditar em nada. Mas ele é um homem que respeita o ser humano. Mas vem cá, o Dom Estevam, todo o tempo que você está falando, ele está dizendo que não é assim, que você está atacando. Mas essa religiosidade que você está falando, esse sentido cristão, volto a dizer, não existe em todas as religiões. É evidente que não. As religiões têm sido o exercício do mando, da dominação, da força. As religiões abençoam as guerras. Está falando da instituição, não diga isso. Dos preceitos que regem, quer dizer, do amor, de amar o Deus, de amar o próximo. O Cristo é diferente, ele se torna diferente. O Cristo é diferente das religiões, porque a filosofia do Cristo é a prática do dia a dia. Sim, e não houve prática até agora? Não, é evidente que houve. Existem pessoas maravilhosas. Na Igreja Católica, um Dom Helder Câmara. No Espiritismo, um Chico Xavier. Uma Irmã Dulce. Existem pessoas maravilhosas. A Umbanda presta um socorro maravilhosa. Uma Teresa de Calcutá. Pessoas que a gente venera e admira. Mas, na verdade, o que eu estou falando é outra coisa. Porque eu não estou falando sobre religião. Estou falando assim, o homem cristão... O homem não. Instituições. O homem cristão independe de religião. Ponto. Isso é a primeira colocação. Segunda, a reencarnação que nós estamos tratando aqui. Como é que alguém pode, na verdade, respeitar um pai? Esse Deus eu não quero para mim. Porque ele não dá oportunidade igual aos seus filhos. Eu nasci em Uberaba, perto do Chico Xavier. Tive uma família normal, pude me educar decentemente. Como é que uma pessoa que nasce aqui nessa miséria humana, num país que é o Brasil, que se diz país cristão, que a gente olha com indiferença para o sofrimento e para a angústia, como é que um garoto que nasce lá, a gente vê aí na televisão, que a televisão agora expõe o câncer do mundo de 2 em 2 segundos, uma criança, sabe, doente do cérebro, não pode raciocinar, não pode se alimentar. Quer dizer, se esse meu pai, esse Deus que eu acredito que existe, não me passar a reencarnação ou uma coisa de esperança, eu não posso acreditar Você acha que nele. fica tudo sem sentido? Sem sentido a vida. Vinde a mim, pobres pequeninos, todos metralhados, aparece morto dentro do Rio de Janeiro. Cadê essa frase?
Vamos explicar isso aí. Dom Estevão, o senhor estava querendo colocar, fazer a colocação da primeiro, você está avaliando a felicidade segundo conceitos materiais, saúde, bem-estar, etc. Você dizia mesmo que o menor daqui da sala pode ser o mais rico, o mais belo, o mais sadio, o mais importante, né? Então você mesmo vê que a felicidade não está em saúde, dinheiro, em posse, E né? raciocinar, tá? Raciocinar, sim. Uma pessoa pode ser... O homem mais importante que eu conheci era um paralítico, ficava doente, as pessoas iam lá e davam conselho ao presidente da República, porque eu vi. Sim. E não tem nada, estou falando raciocinar, um débil mental que não raciocina, ele não teve a mesma oportunidade que os meus filhos, sabe, conquistaram. Você acha que o raciocínio seria assim... Ué, eu podia saber quem é Deus, por que eu nasci, quem sou eu, quem é minha mãe, quem é meu pai, o que eu estou fazendo nesse mundo, o que é o nosso planeta, qual a razão de estarmos aqui. Se a pessoa não puder perguntar isso e obter respostas, ele não vive. Vamos tentar responder, né? Então, é o seguinte, né? O que faz uma pessoa nascer aleijada são as leis da genética, né? Então, o fenótipo se combina mal e nasce alguém deformado, né? Deus é o autor da natureza. Deus não podia fazer uma natureza que não fosse falível. Tudo que é criado é falível. Tudo se pode falhar, né? Então, a natureza falha e produz um indivíduo que é aleijado. Isso porém não quer dizer que ele está condenado a ser desgraçado para sempre, né? Porque dentro de uma pessoa aleijada pode haver uma riqueza, talvez mais riqueza ainda do que dentro de uma pessoa sadia, prepotente, mandona. Então, não vamos medir a felicidade, o valor de alguém pelo ter, e sim muito mais pelo ser, né? Não estou falando por ter, não. Acho que essa saúde, inteligência... Não, poder usar a inteligência e compreender o todo. Ter inteligência usada bem. Tem que ser usada. Alguém é grande por aquilo que é, isto é, uma pessoa honesta, digna, uma pessoa caridosa. Mas o doente, como é que ele vai ser isso aí? Ele pode edificar muita gente. Um doente pode fazer muito bem a muita gente. Um débil mental? Um débil mental está aquém do uso da razão, né? Uma pessoa que então Deus não deu oportunidade a ele, que deu a mim. Mas será que essa pessoa, aí eu coloco uma outra coisa, será que essa pessoa que vem com esses problemas, né, com essas deficiências e trazendo tanto drama para os seus familiares, será que ela não está trazendo para aquela família um enriquecimento espiritual muito grande? É verdade, né? É possível que isso possa acontecer, mas do ponto de vista... Se você está falando do ponto de vista da justiça de um nascer diferente do outro... De Deus. Nós acreditamos que Deus é a perfeita bondade, que Deus é a perfeita harmonia, que Deus é tudo isso. Quer dizer, na verdade, ele não tem nada a ver com o mundo. Mesquinhamente, né? Deus tem uma visão muito mais ampla do que a nossa. O senhor quer dizer que Deus não vai interferir nesse lado humano, quer dizer, da nossa saúde? Humano e espiritual. Porque as causas naturais é que influem na saúde e na doença das pessoas. Mas Deus não está presente nem até nessas causas naturais? Está presente. Agora, uma seca, uma enchente, um incêndio, são coisas naturais, né? Deus... Mas não tem a mão de Deus aí também? Santo Agostinho dizia o seguinte, Deus nunca permitiria o mal que as criaturas cometem se não soubesse tirar dos males maiores bens ainda. Então, Deus permite que as criaturas ajam, né? As racionais e irracionais, mas nunca permitiria o mal se não soubessem, em sua sabedoria e grandeza, tirar do mal bens ainda maiores. Quer dizer que a gente tem que entender que mesmo o crime pior que aconteça, mais hediondo, tem seu lugar as piores no plano tragédias, de tem um lugar no mundo que vai trazer algum tipo de bem. Perdão, mas isso é uma escapada do meu raciocínio. Isso aí não vale. Estão falando de duas coisas distintas. Uma, se o pai é perfeito, o pai dá oportunidade igual a todos os seus filhos, desde que agora fosse o ponto de partida. Mas não é. Nós somos almas imortais, cidadãos nascidos do cosmos. Nós nascemos milhares de vezes, milhões de vezes, tantas quantas forem as vezes necessárias para a nossa evolução. Você sabe quantas vezes nasceu? Eu sei. Quantas vezes? Sei, muitas vezes. E alguma delas eu sei. Alguma das minhas reencarnações eu sei. Você já fez a regressão? Já passei, não. Sem querer, não procurei, não. Fui a Roma, fui a Pompeia, estava gravando um programa da Beth Faria, tirei 3 dias, entrei em Pompeia, me senti estranho dentro de Pompeia, em Herculano, aquela cidade debaixo de Nápoles, caminhei por ali. Quando eu cheguei ali, com uma sensação estranha, falei, na esquerda, Templo de Júpiter. Sei lá o que é Templo de Júpiter. Fui lá, estava esquerda, Templo de Júpiter. Mais esquerda, a padaria. Eu falei, sei lá o que é padaria, mais à esquerda, a padaria. A sauna pobre, a sauna rica, o artista plástico da cidade, que
está em pé, sabia de tudo que acontecia Isso lá. é estudado pela parapsicologia como um fenômeno já visto, né? Uma pessoa que lê uma descrição de uma cidade antiga, ou que vê um filme, ou que ouve uma conversa, né? Ela guarda essas impressões e depois, quando ela vai àquele lugar, ela recorda aquilo que ela ouviu, né? Em conversa, ou que leu, né? Não são bem da parapsicologia, é de alguns parapsicólogos. Bom, Uma coisa é parapsicologia, outra coisa é interpretação parapsicológica. A gente não deve confundir, O fato é que porque sabe a parapsicologia ela não é nem crente, nem ateia, nem católica, nem espírita. Ela é uma ciência neutra que mostra os fatos. E cada um tira suas ilações. Nesse caso, por exemplo, do Vanucci, que entrou numa cidade e agiu ali como se já tivesse vivido lá, qual é a explicação É da bem provável que o parapsicologia? impacto dele naquela cidade tenha recordado nele emoções já vividas e arquivadas no inconsciente pretérito. Certo, É muito mas menos absurdo admitir que isso é uma evidência reencarnatória do que não seja. Porque a gente quer jogar para o inconsciente uma porção de coisas como se ele fosse um mágico. Nada pode sair do inconsciente se um dia não entrou. Então a gente quer botar, às vezes, inconsciente, o esforço que muita gente faz do inconsciente é uma imagem mais ou menos assim. A gente faz um esforço para tirar de um quarto escuro um gato preto que lá não existe. E faz do inconsciente um depósito que tudo tem que sair de lá quando a gente não sabe nem como é que entrou. Agora, o grande problema da reencarnação, Márcia, é que todos nós, quando vamos falar desse assunto, evocamos a visão religiosa. E a religião não tem competência para discutir isso. Então quem tem competência A para discutir ciência, isso? porque a religião hoje é uma lei da natureza. A religião, a reencarnação hoje é uma lei da natureza, estudada cientificamente por alguns indivíduos que têm toda uma estrutura de informação para sustentar essa hipótese como evidência científica. A reencarnação não deve ser somente encarada como um problema religioso. Aliás, as questões da natureza em si mesmo, a religião se arvorou a falar de morte, de céu, de inferno, de felicidade, como se isso está no Evangelho, mas o que o Cristo, o Vanucci quis dizer, o Cristo não pregou religião na Terra nenhuma, ele pregou religiosidade. Isso sim, não devemos confundir religião com religiosidade. Então a religiosidade é uma coisa nata na pessoa humana. A religião é a institucionalização dos princípios que dizem que foi Cristo que disse, e na realidade a gente vive na religião hoje, o disse-me diz que o Cristo disse, e cada um dizendo ao seu modo. Mas cada um tem o seu Cristo, então, né, Clóvis? Sim, cada um tem sua forma de ver Cristo. Pois é, nós vamos ter que ir para o intervalo, mas nós voltamos depois, conversando mais sobre isso. que ele foi o primeiro grande socialista. É, Mas tem essa pena é que uma visão da já vem um Beth Cristo Carvalho. social. Pois é, nós voltamos daqui a pouco. Eu e você. Nós recebemos algumas perguntas aqui. Nós recebemos de Ana Pampulha, de Belém do Pará, perguntando o que você teria a dizer, Vanucci, inclusive sobre o que está escrito na Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo 25. Cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Eu acho que isso aí está errado. Por quê? Completamente errado. Porque isso faz errado. A Bíblia é cheia de erros. Tá bom, Repleta então de fica claro, erros. fica claro. Eu gostaria de ter o Evangelho aqui e poder citar alguns textos do Evangelho. Ela vai se contradizer, porque o próprio Jesus pergunta lá, quem você acha que é esse aí, Elias ou Moisés? Sim. Mas significa que Elias ou Moisés, né, poderia ser João Batista, né? Quem era João Batista? João Batista, interrogado sobre quem era, disse, Elias, não sou. Jesus João disse. capítulo 1, versículo 21. João capítulo 1, versículo 21, né? João Batista é interrogado e diz, não sou Elias. Então não digamos que João Interrogado por Batista é a quem e reencarnação de aonde, Elias. Dom Estevam? Como? No Evangelho não tem uma resposta do João Batista. Tem, Ele tinha João morrido. capítulo 1, versículo 21. João Batista tinha cortado a cabeça dele. Não, tá? senhor, ele é interrogado pelos fariseus e responde, não sou Elias. O Está no Jesus Evangelho. Então Jesus cometeu erro. Não, senhor. Porque Jesus pergunta, vocês acham que ele é Elias Não, ou Moisés? quem dizem os homens que eu sou? Então responde, uns dizem que é Elias, que é Então João a pergunta Batista, de que é Jesus Jeremias, era um dos errada. profetas, né? Vanucci, eu posso acrescentar um argumento nisso aí? A Bíblia diz, E por eu vou exemplo... deixar mais uma aqui também no ar, que Maria Concebida de Abadinha, Uberaba, Minas Gerais, diz, se existe reencarnação, porque os espíritos não denunciam aqueles que matam. Olha, eu gostaria de Esse é um complementar a programa, primeira. programa. É outro programa, Eu né? gostaria de complementar a primeira. Quando se diz que cabe ao homem morrer uma vez, de certa forma, filosoficamente, a Bíblia é interpretada ao bel modo de cada convicção religiosa. Daí a polissemia das religiões. Você tem hoje mais de 1.300 religiões, segundo a Bíblia, e todas elas dizendo que estão corretas nas suas interpretações. Mas eu daria mais uma interpretação entre as tantas. Se a Bíblia dissesse que o espírito morre só uma vez e acabou, tudo bem, mas está dizendo que o homem morre só uma vez.
Eu acredito que o homem é enterrado uma vez mesmo, porque o corpo do homem, ele nasce, cresce, entra em plenitude, entra em decadência e morre, que é uma lei da natureza. Mas o espírito... O espírito é um só, ele é eterno, ele nunca morre. O corpo se morre, tomba, é levado à sepultura, entra em putrefação e uma vez só. O espírito não volta para um corpo que morreu uma vez só. Cada religião amolda a Bíblia ao seu bel prazer. Essa é a verdade. Isso é uma coisa clara e límpida. Cada religião dá o seu toque na Bíblia. Então você veja, por isso eu estou menosprezando a minha religião. Por isso é que a gente diz assim, minha também. A palavra mata e o espírito vivifica. Por essa razão. Mas por que nós temos 5 Bíblias? Hebraica, a católica, protestante, a maometana, a nossa, o evangelho espírita, todos são diferentes. Todos têm certas situações que são diferentes. Nós usamos a Bíblia hebraica e a Bíblia grega, né? É uma só Bíblia. A Bíblia hebraica, o senhor pedia só nas tábuas da lei. Moisés é seu Deus. O Testamento e o Novo Testamento, né? Como é uma só Bíblia? Se a gente for cair aqui na questão de discutir na Bíblia. Bíblia, acho que nós estamos falando sobre Bíblia. Olha, discutir Bíblia é uma coisa muito boba. Porque... Aí o público lá em casa não vai estar entendendo se todo mundo Mas falar... por que discutir Bíblia é uma coisa que importa tanto? Porque a Bíblia é um livro escrito em línguas mortas, que não se fala mais. Os tradutores traidores traduziram das suas variadas formas. Veio do hebraico, foi pro grego romano, latim, inglês, português. E cada um... hebraico, aramaico, sírio, grego, se estuda isso. Martim Lutero achou argumentos contra o catolicismo, protestou, fez o protestantismo e até hoje os protestantes acham que a Bíblia certa é como eles interpretam. Então, Jesus não escreveu nada. Tudo que está ali disseram o que ele disse. 2 dos apóstolos não conheceram Jesus. Marcos e Lucas escreveram sobre a Bíblia mais de 100 anos depois que Jesus foi sepultado. Aliás, essa linguagem da Bíblia... Então é uma linguagem metafórica, essa linguagem que é muito metafórica, Dom Estevam. Isso não leva realmente as pessoas, às vezes, a acharem que tudo ali, então, é uma fábula? Mas nem tudo é metáfora na Bíblia. A coisa já tomar ao pé da letra, nós temos que estudar os gêneros literários da Bíblia. Ela é como a literatura moderna, onde há romance, onde há fábulas, onde há histórias, onde há crônicas. Então, o gênero literário é uma coisa humana. Então, os antigos tinham seu gênero literário, né, que passaram para a Bíblia, e temos que interpretar a Bíblia de acordo com cada gênero literário que ela contém, né? Existe a profecia, o Apocalipse, existe o Evangelho, existem as epístolas. Então, cada gênero literário tem que ser entendido dentro das regras que o compõem. Mas pode convir que, então, isso dá margem a várias interpretações. Não, ao contrário, né? Claro não, é evidente você não que pode tem entender várias uma parábola como uma história real, né? A parábola é parábola, de antemão você sabe que não é história real. Uma história que não é parábola é história real, né? Então, de antemão, uma alegoria não é uma parábola, não é uma história real. Então, quem estuda um pouco, jamais diria essas coisas que aqui estão sendo ditas. Desculpem, né? Certo, então vamos fazer uma coisa. Vamos entrar no assunto que a gente está saindo para a discussão da Bíblia. E a gente tinha que falar sobre o que o Clóvis ia falar sobre provas concretas que a reencarnação é aceita pela ciência. Você estava indo por esse caminho, você ainda tem que falar de transcomunicação. A primeira coisa que eu gostaria de dar aqui é a noção de prova. A gente sempre evoca a palavra prova. Certo. Em ciência não existe esse vocabulário para sustentar qualquer hipótese. Em ciência, o que existe são evidências, porque há um axioma científico que diz o seguinte: nem tudo que é verdadeiro pode ser provado, nem tudo que é provado pode ser verdadeiro. Você pode provar com todas as letras que uma coisa é mentira. Então não é a verdade que constitui em si mesmo um elemento de prova, mas a evidência que você tira da verdade. Outra coisa, as pessoas não creem senão naquilo que não querem crer. Porque prova não convence todo mundo, porque se prova convencesse, médico não fumava, porque ele sabe que cigarro dá câncer. E é isso que você então, pode com a o indivíduo pode estar diante da prova da reencarnação e a imaturidade psicológica dele ser reduzida para entender o fenômeno, como Luiz Pasteur viu o micróbio e chamou um colega médico, ele botou o olho no microscópio e disse: não adianta, Pasteur, eu estou vendo, mas não acredito. Ele viu a prova nos seus olhos. Até hoje tem gente que não acredita que o homem foi à Lua. Tem muita gente que não crê. Então não é a prova em si mesmo, é a evidência que você tira da prova. A evidência, a evidência que constitui os elementos para se constituir a prova. Aí é diferente. A evidência cria os elementos para a probabilidade. Agora, em ciência hoje, existem várias evidências da reencarnação. Quem é que diz que a maior evidência da reencarnação é a regressão de memória? Muito pelo contrário. A regressão de memória não é uma evidência só. A maior evidência são as lembranças espontâneas em crianças, que não tinham, às vezes, nenhum conhecimento cultural no seu meio de habitar, e disseram coisas que até os livros da história seriam difíceis ao acesso deles. Você pode citar um caso? Em muitos casos. O Dr. Ian Stevenson catalogou quase 2.000 casos.
E o Dr. Hemendra Banerjee, na Universidade de Jaipur da Índia, catalogou muito mais de 5 mil casos de lembranças espontâneas de vidas pregressas. O caso do Bajan Singh, que levou a criança a uma cidade em Trani, ele reconheceu as ruas, os amigos, entrou numa residência, vieram duas senhoras, uma veio na frente e disse, quer dizer que você disse que você é o meu esposo? Ele disse, não, você é minha cunhada. A minha esposa é que está atrás de você. Qual é a prova que você tem que eu sou sua mulher? Ele perguntou. O menino tinha 8 anos. Você quer uma prova pública ou particular? Ela disse particular. Entraram num quarto, de repente ela saiu e disse, não tenho dúvida. Esse desgraçado é a alma do meu marido mesmo. Clóvis, você que deu fala dados de ciência, específicos. Você tem que ter a evidência daquilo então, que conta. Então são casos registrados. Não, esses casos não não são valem. hipóteses Contados assim, de modo geral, isso não vale. Todo caso tem que ser comprovado. Você tem que trazer os documentos que provam esses casos. Sim, mas aqui não é um programa para reservar documentações. Aqui estão pessoas idôneas. Eu estive na Índia recentemente, conheço as obras do Dr. Hemendra Banerjee, está traduzida em vários idiomas, incluindo no português. Você sabe de um axioma grego antigo que diz, vulgus vult descipi, o povo quer ser enganado. Enganar é uma coisa gostosa. Então, contar histórias é uma coisa muito interessante, muito gostosa, muito atraente, mas é falso, né? O povo quer ser enganado, a massa quer ser enganada. Mas então o senhor está dizendo que nós estamos aqui tentando enganar o povo só porque nós defendemos a hipótese da reencarnação? E quem sabe que aqueles que negaram a reencarnação não sempre enganaram os povos? Porque se as grandes religiões dominantes dizem que reencarnação existe, muito tapete tem que ser tirado. As religiões não têm interesse que os rebanhos se esclareçam, porque toda religião que tem rebanho tem pastor, e não tendo rebanho não tem os pastores. A instituição vai à bancarrota. Esse é o grande problema. E não é heterogêneo, isso é uma realidade social do nosso tempo. Por que a religião está cada vez mais desacreditada? Porque falta religião. Eu vou ter que te interromper pelo seguinte, razão. Porque nós temos que mostrar o que você veio falar, que é a transcomunicação, senão não vai dar tempo. E nós falamos para o público que você vinha falar sobre isso. A transcomunicação é hoje uma tecnologia desenvolvida na Europa que avança há 32 anos, enfrentando o rigor da análise séria dos mais renomados científicos nas diversas áreas do conhecimento humano, da informática, da eletrônica, da física, da química, gente das universidades, da engenharia elétrica, que possibilitam hoje a realidade de podermos falar com as pessoas a quem chamávamos mortos, ou as pessoas que tiveram seus corpos destruídos através de equipamentos tecnológicos. Isso é transcomunicação? Isso é transcomunicação. Então, a possibilidade de se entrar em contato com espíritos por um outro canal que não somente os médicos. Então nós vamos mostrar depois o vídeo que você trouxe pra gente, depois do intervalo nós vamos passar. Ok. Eu e você, daqui a pouquinho. Rádio amador, telefone e gravadores são utilizados em larga escala, não só na Europa, mas em diversas partes do mundo, para poder fazer contato com pessoas falecidas, ou aquelas pessoas que tiveram seus corpos destruídos e que nós tínhamos a impressão que elas se destruíram junto com a mesma substância biológica. Esse assunto é tão hoje envolvente em toda a Europa que existe próximo de 20 mil pesquisadores, não só na Europa, mas na América do Norte e agora na América Latina, América do Sul, de uma forma generalizada, se envolvendo nessas pesquisas. Os resultados foram tão avultantes que eles fizeram o primeiro congresso internacional sobre o tema, com 830 participantes na Suíça, num período de 5 dias, onde de espírita lá só tínhamos nós, que fomos do Brasil, e mais 2 amigos. A maioria era cientista, gente de universidade, da eletrônica, da informática, não tinha ninguém espírita nem religioso, com exceção de um único padre francês, François Brin. Então lá houve uma proposta para o segundo congresso SEI no Brasil, já que o Brasil tem uma vocação natural para isso, porque somos um país eminentemente mediúnico. Aqui é um país onde o espiritualismo é muito vasto, onde você tem uma quantidade muito significativa de médiuns e de produção literária na área mediúnica, como também de fenômenos. Agora, os equipamentos eletrônicos no Brasil não são conhecidos para esse canal de contato. Que tipo de equipamento? Às vezes me passa uma certa onipotência das pessoas e uma enorme insegurança ao mesmo tempo, quer dizer, uma onipotência de não admitir que morreu, não admitir a morte, não aceitar. Engraçado, o Espiritismo fala da aceitação da morte, mas ao mesmo tempo não me parece que aceita, não, porque fica o tempo querendo mexer com os falecidos, quer dizer, uma coisa meio onipotente, você não acha, não? Não, eu não acho. Nada a ver com religião. Não, mas é uma coisa... A grande coisa da transcomunicação é que as pessoas envolvidas. Eu acho que é mais não uma são historinha religiosas. que está sendo contada, de repente. Isso entendeu? Não, que isso, não tem nada disso. Olha, vamos lá, você tem uma ideia, hoje já existem grandes documentários, não só científicos, mas também com evidências até sociais, evidências generalizadas. Por exemplo, ali são imagens captadas por televisão de pessoas mortas. A mãe do pesquisador Klaus Schreiber
A primeira imagem, ela quando vivendo sobre a Terra, ali num transvídeo, ela aparecendo depois de morta. A sua esposa, quando vivendo na Terra, na próxima imagem, uma transcomunicação captada na cidade de Arrey. Depois do falecimento? Alguns meses, anos, isso não tem uma data exata, né? É uma coisa que varia. Ali a atriz Romy Schneider, que vai se configurando lentamente o seu perfil de imagem, e ali a gente vê um padre da Igreja Católica, quando vivendo na Terra, e ali ele depois de morto. Ele não veio para dizer que não existia o mundo dos espíritos. Ali a Hannah Bushbeck, uma imagem já em movimento, porque as primeiras imagens eram mudas e fixas, agora com tecnologia desenvolvida já tem um pequeno movimento. Olha o movimento com o rosto, com os lábios. E os pesquisadores alemães que estudam o vocabulário para o movimento dos lábios para os mudos, descobriram que ela fala a palavra Liebe, que quer dizer amor em alemão. A próxima imagem é uma imagem profundamente significante, porque é o descobridor do alumínio, um pesquisador francês, Henri Etienne Sainte-Claire-Deville, que morreu em 1881. Essa é a imagem dele? A imagem dele. Quando ele viveu na Terra, não existia ainda as películas de cinema. Só existia de fotografia. Portanto, jamais ele poderia ter sido filmado na Terra sem se fosse uma realidade espiritual, ele mostrando-se por um equipamento tecnológico. Você explicar melhor como é que é essa captação? Olha, a captação... Como é que tem corpo, né? Mas os espíritos não vivem descoberto, tem um outro corpo de outra natureza, que não é biológica. O que é que nós sabemos? Com muita semelhança. Com muita... Paulo de Tarso falava dos corpos celestes, os esoteristas aceitam o corpo astral, o corpo de glória dos protestantes, e os espíritas aceitam o perispírito. Os egípcios já achavam falar de é muito parecido com uma fotografia. Pois é, né? Sim, os espíritos... Tem local. Os espíritos, ao perderem a forma física, conservam a parecência no seu corpo espiritual, no último corpo que deixou na Terra. Flutua no ar? Não, o espírito é a alma do homem que perdeu o corpo. Mas se tem corpo, então como é? Flutua no ar? Mas está numa dimensão que não é física. O senhor não pode imaginar o corpo espiritual com um corpo de matéria. Estevão, flutuam como os santos da Igreja Católica flutuam. Como o Santo Antônio estava em dois lugares ao mesmo tempo. Como levitavam vários santos da Igreja Católica. É igual, não tem diferença nenhuma. Natural, não é natural. Mas é isso, é igual. O problema se os santos da Igreja Católica não fazem isso. existiriam. Não, Shaquiles fazem isso também. Também fazem, o São espírito faz pouquíssimos os assim. santos que levitam. A levitação é uma coisa muito extraordinária. Mas acontece, natural, mas se existe mas uma, já não é suficiente. Se existe uma, já abriu precedente para outras existirem. Dom Estevão, aqui muita gente coloca assim, por que a religião católica não acredita, por exemplo, na mediunidade, no sentido de que desça um espírito e que fale, incorpore, se os santos apareciam em dois lugares ao mesmo tempo, se os santos, às vezes... Não, não apareceram. Isso é lenda, isso é história, diz que disse, quer dizer que... Não. A bilocação é o Antônio, então, quando ele defendeu o pai dele lá, uma mentira da igreja, então? Sim, Deus pode ter permitido que a pessoa tenha visto, mas não são tantos revelações que aparecem. Fala, Dom Estevão. Ele não respondeu. É o seguinte, né? A bilocação de Santo Antônio é impossível metafisicamente. Você não pode estar aqui e na rua ao mesmo tempo, né? Então, Deus pode permitir que alguém na rua veja mentalmente, em sua mente, né, a imagem do santo, mas o santo não se transpõe para lá, né? E os milagres, Dom Estevão? Os milagres são outra coisa. Os milagres não tem nada com o espiritismo, né? O milagre é a transformação de água em vinho, é a ressurreição Mas não são de um morto. fenômenos também, se a gente for analisar, se tirasse a religiosidade dos milagres e olhar como fenômenos, não seriam fenômenos fantásticos? Fantástico, mas a parapsicologia hoje compreende a alma humana como alguma coisa muito poderosa. O inconsciente humano, movido pela sugestão, é capaz de mostrar coisas que a gente não imaginaria. Então, não são milagres. O que outrora se chamava ninguém milagre... Ninguém está falando de milagre. É terrível isso. Milagre é uma coisa que não existe. Milagre existe, mas não é Deus. Nós estamos perdendo tempo com uma coisa que não devia ser motivo da nossa conversa aqui. Então, Estevão... Peraí, mas a coisa do inconsciente... Coisa que eu também penso dessa forma. Está perfeito o inconsciente, mas nós só discutir milagre, nós todos aqui já superamos a fase do milagre. Eu não superei, não. Eu não superei. Olha aqui. Eu creio em milagres, né? Mas eu também creio em milagres. Mas não milagres. nesses 3x2 que os jornais anunciam, não. Não. Milagre é uma coisa rara, É o seguinte, nós estamos caminhando por uma esquina que tira a importância da nossa reunião. Esse momento, que é um momento precioso na televisão. Só isso. Falando, talvez, da maior descoberta do Estou século falando aí XX, exatamente. E ninguém isso está se aqui. dando conta disso. O acontecimento da transcomunicação, segundo uma pessoa que eu tenho o maior respeito, que é o Francisco Cândido Xavier, que gravou até um tape pra gente aqui. Pode botar o tape do Chico Xavier agora. Roda o tape do Chico Xavier. E que ele é um mentor espiritual, porque ele está pro cristianismo, pro espiritismo, como a irmã Dulce está para a igreja católica, uma pessoa respeitável, com Depois do dia, Olha o tape do Chico Xavier. com 80 anos, começou a depassagem do meu corpo físico
Mas isso é muito natural em qualquer pessoa, especialmente na pessoa idosa. É uma crucificação gradual do que eu necessito para não ficar envergonhado no além, quando eu chegar à convivência dos nossos irmãos já desencarnados. Eu quero não sentir vergonha de nunca ter sofrido, mas para mim isso não é sofrimento. Ele diz uma coisa por demais emocionante, que me toca o coração, quando ele disse assim: eu sou como uma pessoa exilada. Isso que eu queria que tocasse. Eu sou como uma pessoa exilada. Eu fui exilado. O senhor pode ser ficção, para mim é amor. É cristão. É cristão também. Eu sou uma pessoa exilada que estava esperando os meus amigos. Os meus amigos chegaram. Os amigos é a transcomunicação, que não tem nada a ver com a religião dele. E agora eu já posso partir em paz. Essa é a mensagem que ele passa para o Congresso. Porque, segundo o próprio Chico Xavier, é mais importante do que a descida do homem na Lua, a transcomunicação. Muda o conceito de religião, muda o raciocínio das pessoas. Nós vamos saber que nós temos que nos preparar. A morte não existe, que isso é uma passagem. É por isso que vai ser cristão, essa é cristão. Ser cristão. Então o objetivo desse congresso, esclarecer, né? Passar para as pessoas o terceiro milênio, que é um mundo novo. Nós vamos ter que ir para o intervalo. A Beth está colocando uma outra questão que depois, a gente conversa aqui depois do intervalo, a questão da aparelhagem. Mas não tem aparelhagem? Nenhuma, é a mais simples possível. E agora eu vou conversar com a Sueli Aparecida de Farina. Ela é psicoterapeuta, mora aqui em Santa Teresa. Como vai, Sueli? Tudo bem, Márcia. Sueli, você então acredita em reencarnação? Acredito, sim. E tenho, através do Vanucci, recebi uma mensagem psicografada na peça Além da Vida, a qual eu estava para tentar o suicídio. E por essa mensagem, ela conseguiu contato com a minha avó. E, vamos dizer assim, eu não tentei e hoje eu sou uma pessoa que acredita em reencarnação, acredita no espiritismo e fico muito feliz em vê-lo porque foi uma pessoa que vamos dizer assim, me ajudou. Eu não o conhecia, eu nunca tinha tido contato com ele e eu recebi essa mensagem através do Augusto César Vanucci. A mensagem da minha avó, falecida há mais de 20 anos, a minha avó paterna, em grande aflição e me auxiliando através dessa mensagem. Quer dizer, ela disse coisas que só ela poderia saber para dizer para você. Só ela que poderia saber coisas da minha vida, o que estava se passando, o porquê da minha depressão, o porquê que eu estava naquela crise, que jamais ele poderia saber, porque eu não conhecia, eu nunca tive nenhum contato assim, não conhecia o Augusto César Vanucci. Inclusive, ele recebeu a minha avó também, no centro, em Gramacho, onde eu tive a certeza, através de dados que ela colocou, coisas da minha infância, que ele não poderia saber, coisas da minha infância. Coisas assim, até de brinquedos, de bonecos, que eu colocava em dúvida, porque eu estava muito assim desesperada, então eu queria ter certeza de tudo que estava se passando. E realmente eu tenho certeza hoje, era minha avó. Através do Augusto César Vanucci, eu tive essa comprovação. Muito obrigada pelo seu depoimento eu agradeço aqui. A vocês todos. Tá aí, bom? uma boa noite. Uma boa noite para você. Obrigada. Eu quero então agradecer as presenças dos nossos convidados, Augusto César Vanucci, do monge beneditino Dom Estevão Bittencourt, do Babalorixá Pai Alexandre de Ogum, do pesquisador Clóvis Nunes e da nossa querida cantora Beth Carvalho. E amanhã estou esperando por você, aqui de novo, eu e você. Rede Manchete, Canal 9, São Paulo. Clodovil abre o jogo, hoje, 10h30 da noite. Assista agora São Paulo em Manchete. Fique com a gente.